É muito bom estarmos aqui para falar da palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem feito na sua vida, o resultado daquilo que a obra da cruz fez e transformou você. Os passos que Deus tem dado junto com você, aquilo que o Espírito Santo tem revelado ao seu coração, ao seu espírito, à sua consciência. Guarde bem aquilo que Deus tem falado com você, escreva a palavra de Deus, escreva as palavras que Deus tem lançado sobre a sua vida, porque são elas que trazem alimento e refrigério em tempos difíceis, em tempos de necessidades, em momentos que precisamos que Deus esteja mais do que real nas nossas vidas, mas para que possamos sentir eles constantemente, todos os dias, amém? O texto da minha mensagem, ele trabalha um pouco comigo e com você, é algo que, eu não sei você, mas em casa lá minha mãe sempre briga um pouco com a gente, porque quando a gente fica parado, ocioso, a gente tem um vício de família que a gente começa a fazer assim, ó. Bater o pé. Porque estamos ansiosos. Porque muitas vezes nós queremos uma resposta imediata para aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está acontecendo, aquilo que se passa nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que eu e você precisamos ser pacientes. E muitas vezes, nas nossas épocas, talvez diferente daquilo que era antigamente, ainda mais com a geração que nós temos hoje, com a alimentação que nós trabalhamos, ali o macarrão instantâneo é 3 minutos, o miojo. Ah, não gosta de miojo, faz um macarrão que é 5 minutos. Você vai fazer ali com a alimentação, não quer fazer uma comida, liga ali no celular, a comida vem pronta para você, ou vai ali no fast food rapidinho, abre aspas. Ali você encontra o alimento, você encontra as suas necessidades supridas. Está com uma gripe, vai ali na farmácia, encontra o remédio. Nós vivemos uma geração muito ativista, muito imediatista. A gente precisa ir para um lugar, a gente pega aqui, já chama o Uber, chama o carro para fazer a nossa direção. Quer mandar mensagem, manda no WhatsApp ali, rapidamente a mensagem é enviada. Mas como tudo chegando e acontecendo de imediato, o nosso coração precisa estar preparado para esperar, ter paciência. Quando você manda aquela mensagem importante para a pessoa e levanta só um pauzinho no WhatsApp ali, não levanta o segundo, já começa a entrar uma ansiedade no coração. E se não fica azul, então, pior ainda, porque não chegou e não visualizou. Nós temos uma geração em qual nós queremos a resposta de imediato, instantânea. Queremos que seja agora, e agora, e agora, e não existe nada além do agora. Mas a palavra de Deus nos ensina que eu e você precisamos ser pacientes, porque a espera nos revela no nosso coração que nós não estamos confiando totalmente no Senhor. A espera nos leva à impaciência, a espera nos leva à angústia, a espera muitas vezes nos leva a uma doença. A palavra de Deus diz que a esperança tardia adoece o coração. Quantas vezes você espera por uma coisa que não acontece, não se cumpre, não vem, não acontece, e por tanto esperar você começa a adoecer o coração, porque aquilo não acontece na sua vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos ser pacientes e obedientes com as palavras de Deus. Só que nós não estamos acostumados a encontrar um Deus que responde no silêncio. A gente quer ver fogos, a gente quer ver trovão, a gente quer ver movimento, a gente quer ver a terra abrindo, a gente quer ver o avivamento acontecendo, a gente quer ver a transformação, a gente quer ver a sarça pegando fogo, a gente quer ver o paralítico andando, a gente quer ver o cego enxergando, a gente quer ver as pessoas sendo libertas. E isso é muito bom, sim. Mas entenda que tudo isso é um resultado daquilo que você fez no seu secreto. E quando você entra no seu secreto, você entra lá com a sua Bíblia, você entra lá com Deus, pedindo a presença dEle, e você ora, você lê a palavra de Deus, canta louvores, e você fica, mas e agora, o que eu faço?
Não sei você, é só comigo que aconteceu isso, né? Que a gente entra no secreto e começa a orar, e fervorosamente, grita, chora, esperneia, ora pela família, pelos irmãos, pelos primos, pelos tios, pelo cachorro, pelo passarinho, você ora pelo seu vizinho, você ora pelo seu inimigo, você ora para todo mundo. Olha no relógio, 6 minutos, vai, misericórdia. Não tem mais mundo para mim orar nesse universo. Vamos ler a Bíblia. E lê. E lê numa leitura rápida, sem entender nada. E lê. Olha, passou 3 minutos. Está pior que a oração, Deus. O que eu estou fazendo aqui? Vivemos tempos onde a espera tornou difícil ao nosso coração, e entenda, o mundo tende a estar cada vez mais rápido, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Não adianta você chegar diante do seu secreto e querer encontrar todas as respostas, muitas respostas irão demorar muito tempo. E será que o seu coração está preparado para esperar no Senhor? A palavra de Deus diz que Deus chegou diante de Abraão e disse assim: Abraão, você é um homem que eu encontrei graça diante daquilo que você está fazendo, construa uma arca. E mais ou menos a arca demorou ali a ser construída, segundo os historiadores, entre 100 a 120 anos para construir uma arca. Imagina você 120 anos ouvindo uma palavra de Deus com uma profecia dizendo que iria chover, uma chuva suficiente para inundar tudo aquilo que você estava construindo, destruir tudo aquilo que você conhecia como o mundo, como a existência, o suficiente para pegar aquele barco e levar ele a lugares aonde você não conseguiria imaginar. 120 anos esperando o cumprimento da promessa. E a gente fica preocupado com o cumprimento da promessa, com o tempo passando, com tudo aquilo acontecendo, e esquecemos que o ponto-chave não é a espera, nem o cumprimento da promessa, mas é a obediência à palavra de Deus. A gente sempre quer um resultado naquilo que eu e você fazemos. Deus profetizou que isso vai acontecer, então Deus tem que fazer. Talvez Deus vai fazer na vida dos seus filhos o cumprimento da promessa que Ele deu para você, mas Ele irá fazer no tempo dEle. Eu quero que se cumpra agora. Queremos mandar em Deus, porque Deus tem que estar no meu relógio, no meu tempo, na minha vontade. Mas Deus tem todas as coisas escritas desta terra, e o tempo dEle irá acontecer na minha e na vida dEle, quando Ele quiser. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Tiago, capítulo 5. Já preguei Tiago 1, Tiago 2, Tiago 3, 4, agora o 5. Falei, Deus, glória a Deus, agora está acabando o Tiago, a gente vai para outro texto, no nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá, Tiago capítulo 5, verso 7. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. A palavra de Deus nos fala sobre a espera, colocando a semelhança do agricultor. Para a gente aqui, normalmente, muitas pessoas já foram da lavoura, já trabalharam ali com agricultura, mas para alguns é muito longe essa ideia da agricultura. Mas trazendo a um simples exemplo, se você pega ali e planta um grão na terra, no outro dia ele já está pronto para colher. Do mais rápido germinamento que existe, você planta num dia, ele não vai estar pronto para a colheita no outro dia.
Quando falamos da agricultura, ele fala sobre estações ali em Israel. Era passada a agricultura de tempos de chuva para plantar algumas coisas e tempo de sequidão para você esperar a terra ou plantar algumas outras coisas. Quando falamos de agricultura, estamos falando que normalmente num período a gente planta uma coisa porque está mais quente. Está chegando o inverno, antes de chegar o inverno forte agora, a galera planta o milho. Aí depois do milho já está preparando a terra ali para plantar de novo soja que está vindo no fim do ano. E aí tem as entre safras, ou a safrinha que minha mãe diz ali, que você planta algumas coisas mais rápido. Mas o agricultor semeia a terra e não é no outro dia que ele espera resultado. Ele tem que esperar as condições da terra, ele tem que esperar a chuva vir, ele tem que esperar que o momento certo aconteça. A gente conversando lá com o irmão Demils, deu aquela geada brava e tinha um milho crescendo ali, baixo ali. Ele falou assim, não, esse milho está tranquilo, não vai morrer, porque não chegou no ponto ainda da geada destruir ele. Andamos mais uns 2 quilômetros, tinha um milho alto, bonito, vistoso. E a gente passava, nossa, a hora que colher vai dar um monte de milho. A geada pegou e ó, pá, comeu tudo. A gente tinha uns napier lá, fora do padrão, de uns 4, 5 metros. Eu falei, nossa, esses napier gigantes, olha que coisa. Passou a geada, está tudo seco, tudo comido, tudo destruído. Não depende só do agricultor lançar a semente à terra, ele depende das condições que estão ao seu redor, para que aquilo gere fruto. Mas o problema é que hoje nós temos um coração, quando falamos da palavra de Deus, que quando nós falamos que temos que esperar, mais nos gera impaciência e ansiedade, do que esperança e confiança na palavra de Deus. Quando nós deparamos diante de uma dificuldade, diante de um gigante, tudo parece que é o fim. Não, agora eu estou passando a pior dificuldade da minha vida. Foram tantos anos, tanto difíceis, tão complicado a vida que eu tenho passado. Mas agora, eu nunca vi isso como está acontecendo. Os ciclos vêm na nossa vida e ciclos passam, dificuldades vêm, lutas vêm, mas vitórias também vêm com os ciclos passando. Só que eu e você nunca nos lembramos daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Nós deixamos marcado na nossa história aquilo que foi a dificuldade. Quem aqui teve dificuldade? Levanta sua mão. E em todas elas Deus estava conosco, e Ele superou os nossos gigantes conosco. Não é o gigante que está vindo que vai te destruir, não. Só que ficamos ansiosos, ficamos desesperados, ficamos impacientes com as situações. Eu não estou falando que você não deve fazer nada, não. Mas isso revela como está o seu coração em confiar que o mesmo Deus que te guardou ontem é o que te guarda hoje. É o que te guarda amanhã. E é Ele que traz a provisão na sua casa. O agricultor planta a semente, coloca a semente. Eu assisti um filme há muito tempo atrás, lá da África, e eles pegaram em uma época de sequidão, não tinha água, não tinha chuva, e Deus falou para o agricultor, planta a batata ou mandioca, um dos dois. E ele plantou um monte de batata, e batata pega uma água da terra, chupa uma água, e nada de chuva. Resumindo a história, aconteceu um monte de coisa no filme, e Deus tinha falado para ele plantar a batata, e aí ele olhava os campos assim, não tinha nada verde, tudo, só uns negocinhos pequenininhos, um verdinho lá no fundo, mas não tinha nada. Aí, ele orando com Deus, chegou o tempo da colheita, ele olhou para todo mundo e falou assim, vamos colher a batata. E aí eles foram lá, não tinha chovido, não tinha acontecido nada, não tinha feito nada, mas ele foi com a palavra que Deus tinha dado. E eles começaram a pegar nos lugares onde mais ou menos eles tinham plantado as batatas, eles começaram a tirar uns galhos gigantes de um monte de batata. Porque ele confiou na palavra que Deus tinha lançado. O agricultor lança a semente sobre a terra e ele vai lançar a semente, ele pode fazer a melhor pesquisa, ele pode fazer o melhor adubamento, ele pode fazer a melhor coisa necessária para que aquilo frutifique e dê certo, mas ainda assim ele precisa esperar o tempo para aquilo frutificar.
Precisamos entender que as situações que acontecem na minha e na sua vida, elas são passageiras, ciclos acontecem, ciclos se passam, mas eu e você precisamos permanecer na presença de Deus. Quem passou essas semanas aí está sentindo um friozinho aí, está um friozinho diferente, não está? Porque sempre que eu converso com alguém falando de frio, eu falo, nossa, eu lembro a minha época de escola, que hora que começava junho, começava maio, vinha um frio assim que devia 30 dias de frio. E aí eu fui crescendo, e o frio não vinha, rachava a orelha, rachava o beiço, rachava tudo. Era um desespero para passar no terminal e ir até a escola, era um frio que deu... Gente, vai vir frio, 30, 40 dias de um frio horrível. E aí passamos... Segundo o pessoal lá que faz os recordes lá, passamos 10 anos sem ter frios grandes. E aí começou esse friozinho, eu falei assim, não, mas que frio o quê? Isso aí é normal, nada de diferente. Aí debateu o recorde lá, em Curitiba bateu, foi em 12 anos, foi a primeira vez que teve 10 dias com menos de 10 graus. Eu falei, olha lá, são ciclos, acontecem, passam, vêm e vão. E acontecem e estão ao nosso redor. As dificuldades não são para nos matar, mas são para revelar o nosso coração, se ele está firmado na areia ou se ele está firmado na rocha que é o nosso Senhor. Precisamos aceitar que não temos o controle de tudo. O controle é dele. É Ele que dá o caminho, é Ele que dá a vitória, é Ele que nos ajuda e nos fortalece, é Ele que garante as nossas vidas, não somos nós. Você pode ser a melhor pessoa possível, mas é Ele que te dá o fôlego da vida. Precisamos entender que precisamos ser pacientes como um agricultor. E o texto continua dizendo, no verso 8, ele continua falando ali, ele diz... Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Eu e você precisamos ser pacientes como os profetas da palavra de Deus, que lançavam a palavra e tinham que confiar em Deus que aquilo iria acontecer. Mesmo quando todos os homens diziam que é impossível, que não iria acontecer, que a palavra não iria se cumprir, o profeta precisava confiar naquilo que Deus havia dito. O profeta olhou para Israel e diz assim, não irá chover em Israel. E aquela profecia não era uma profecia boa para Israel, porque era uma declaração de sofrimento para aquele povo. E eu sei que você não gosta de sofrer, mas o sofrimento revela o nosso coração. As dores revelam em quem confiamos. Não queremos viver em sofrimento, mas algumas situações somente serão reveladas quando nós chegamos ao nosso extremo, porque é no extremo que nós oramos ao Senhor e dizemos, eu me rendo. Porque enquanto a gente não chega lá no finalzinho, quase abandonando o barco, quase morrendo, a gente ainda está tentando, a gente está nadando, a gente está forçando, a gente está empurrando, a gente faz acontecer, a gente leva no braço, a gente leva do jeito que dá. Mas alguns sofrimentos nos levam a um extremo, aonde nós entendemos e reconhecemos que precisamos confiar no Senhor. Eu imagino Noé construindo aquela arca há 120 anos, enquanto estava só uma madeirinha embaixo, ninguém ia falar nada. Não, ele está construindo uma casa grande, mas muito grande, Pensa uma casa grande que ele está construindo, mas imagina 10, 20, 30, 40, 60 anos e Noé construindo um barco gigantesco. Todo mundo olhava para ele e falava, não, aquele ali é o doido do Noé, o maluco do Noé.
O velhinho do Noé ficou gagá lá, está 60 anos construindo esse negócio, dizendo que vai chover, e faz 60 anos que ele está construindo e não pinga uma chuva forte nesse lugar. 70, 80, 90, 100 anos, Noé já era chacota em toda aquela região e ainda mais. E aí, já ficou sabendo do velho que constrói lá a arca? Vamos lá passar lá para dar uma zoada com ele. 120 anos. De 100 a 120 anos. Noé firme, confiante em obedecer a palavra de Deus. E todo mundo tirando sarro dele, todo mundo falando dele. Ali Noé firme na profecia, independente daquilo que iria acontecer, o quanto iria sofrer, quantas dores iriam acontecer, independente daquilo que havia de ser dito sobre a vida de Noé. Noé firme na promessa que Deus havia dado. E quando começou a chover, não deu tempo para nada. Fico imaginando a galera, lembra, o barco lá, tá, o barco do cara, vamos correr para lá. Não deu tempo. Porque a profecia se cumpriu para aqueles que obedeceram a palavra de Deus. Independente das situações, independente daquilo que estava acontecendo ao redor, eu e você precisamos ter a paciência como a dos profetas, em confiar na palavra de Deus, ser obediente antes de qualquer coisa. Nós precisamos colocar a palavra de Deus como o centro e a verdade das nossas vidas. E eu fico lendo a palavra de Deus e observando os profetas, galerinha que sofreu, porque eles lançavam umas palavras duras e difíceis. Eu olho lá, assisto o The Chosen, e Jesus falando lá com os fariseus, dizendo, eis raça de víboras. E aí eu fico imaginando que se eu me colocar no lugar daqueles caras, os caras foram muito tranquilinhos, porque eu ia dar uma porrada em Jesus. Eu lá, profeta, homem de Deus, seguindo o caminho, seguindo a palavra de Deus, esperando o Messias, e vem aquele lá, aquele homem que do nada, da Galileia, que não fez nada, fez uns barulhos para lá, fez um barulho para cá. Eu já estou aqui 20 anos no ministério, e esse homem vem aqui, me falar que eu sou parecido com uma raça de víbora. É alguém chegar no seu emprego e falar assim, ó, mas você é muito ruim, hein? Chegar minha mãe, professora, nossa, essa tua aula é muito ruim. Chegar para o pedreiro, nossa, mas tu é um pedreiro ruim, olha lá, está tudo torto, está retinho, está torto, está lá, ó, está torto. Chegar para o pastor, pastor, mas tu é um pastor ruinzinho, hein? Olha, meu Deus, pregação meia boca, e atendimento meio estranho, nunca foi atendido, mas atendimento meio estranho, não gostei. Pega você no seu emprego, chega o seu chefe, você, não, eu tenho que melhorar. Mas chega um estranho para falar mal do teu serviço, como que você recebe? Não, eu recebo muito bem, pastor. Nossa, eu vejo como a provisão de Deus vindo falar comigo. Só eu que me desvio de vez em quando e quero dar uns corretivos em umas pessoas aí. Ainda mais os profetas que lançavam palavras duras, dizendo, Deus quer que você se corrija, muda a tua vida, senão Deus vai te levar. Muda a tua família, muda a tua casa. Profecias que levavam o reino a passar 2 anos de sofrimento sem uma gota de chuva. Profecias que diziam, vocês vão encontrar a terra prometida, mas porque desobedeceram, vão andar 40 anos no deserto e morrer nele. Misericórdia. Não é 40 anos no deserto e vão entrar na terra prometida, não, é 40 anos, vão morrer nele, mas vão ficar andando em obediência, porque vocês foram muito ruins. Precisamos aprender a sermos pacientes como os profetas, porque os profetas entenderam que eles lançavam a palavra de Deus e não dele. Será que estamos preparados para lançar palavras de Deus, palavras e decretos do nosso Deus para as necessidades e aquilo que está acontecendo ao nosso redor? A gente foi no Bambu e o profeta lá chegou lá, e um profeta chegou para o pastor e diz assim, um pastor da Colômbia, e ele diz assim, eis que verá o juízo de Deus para esse país.
E o pastor olhou, que juízo de Deus, a gente está nadando no dinheiro, está sobrando petróleo, a gente não paga por gasolina, a gente não paga por alimento que o governo está fazendo, está sobrando dinheiro, está sobrando tudo. A gente viaja para os Estados Unidos e volta quase toda semana, porque é rapidinho, é uma loucura, é uma prosperidade, é uma bênção. E o profeta chegou, vai chegar o juízo de Deus. É a Colômbia ou a Venezuela? Venezuela, desculpa gente. Venezuela. E aí, passou-se uns anos, passou-se 6, 7, 8, 10. E aí começou os caras a brigar por ração, comida, começaram a brigar por bananeira, começaram a brigar por alimento, começaram a brigar por tudo. E as pessoas chegavam, pastor, pastor, o que a gente faz? O que nós fazemos quando o juízo de Deus vem sobre uma nação? Nós fazemos parte de uma nação, estamos passando por tempos difíceis, estamos passando por dificuldade, mas profetas anunciaram que viria um tempo de juízo sobre a nação do Brasil. E a gente clama, misericórdia, misericórdia, Deus, faz esse tempo passar mais rápido, faz esse tempo se acabar, porque nós estamos sendo fiéis. E não tem a ver com a sua fidelidade, mas tem a ver com o juízo de Deus sobre a vida daqueles que não são. E não choveu sobre Israel, sobre aquele tempo em que o profeta disse que não haveria chuva. E o profeta padeceu da água e da chuva da mesma forma que todas aquelas pessoas de Israel. As pragas vieram sobre o Egito e passaram sobre a vida de muitos israelitas, não todas as pragas, mas algumas pragas apareceram. E aí o povo do Egito começou a entender que se eles estivessem com o povo de Deus, eles iriam sofrer menos, eles começaram, havia uma praga, vamos lá para o povo de Israel lá, porque lá não acontece nada. Lá está melhor do que a gente. Tempos difíceis revelam o nosso coração, revela onde nós temos colocado a nossa confiança, onde nós temos colocado as nossas verdades. Tempos difíceis vêm para revelar o meu e o seu coração. E o tempo difícil não está dizendo que você está certo ou que você está errado, mas ele está mostrando o nosso coração. O profeta passou por dificuldade, o profeta passou por aflição, da mesma forma que os membros de Israel, ele passou junto com o povo, ele não foi separado e excluído para que ele vivesse algo diferente, não. Ele passou a mesma coisa da nação e nós estamos passando por tempos difíceis, clamando Deus pelo socorro, clamando Deus para que venha na nossa provisão, mas declarando que o Senhor é quem nós confiamos. Porque independente do gigante, só irá vencer quem está com o Senhor. Não tem a ver com quem está certo, mas tem a ver com vivermos a palavra que Deus disse para a nação. Caminharmos juntos em união, caminharmos vivos, dizendo aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está multiplicando, porque lá no passado, estava lá aquela multidão caminhando com Jesus para ouvir a palavra, e eles não tinham alimento, mas o milagre aconteciam pela necessidade das pessoas. Os milagres acontecem quando eu e você estamos caminhando os mesmos passos que Jesus está fazendo. Se você caminha os passos que Jesus está fazendo, tenha certeza que os milagres irão acontecer na sua vida. Mas precisamos estar com os olhos fixados na palavra que Deus nos deu. Vamos continuar o texto. E a palavra de Deus no verso 11, ele diz ali em Tiago capítulo 5, verso 11, diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu não sei quantos de vocês já leram Jó, mas Jó é um livro difícil.
Jó começa dizendo que Deus olha para Jó e diz assim: Jó, veste meu homem Jó ali, Jó, homem justo, reto, que se desvia do mal. Jó era justo, reto e se desvia do mal. E aí você começa a ler Jó, perde os filhos, perde as filhas, perde os animais, perde as terras, perde tudo. E aí começa a ter doença no corpo, começa a ter doença na esposa, e aí começa o negócio a ficar difícil. E aí, para ajudar, vieram os amigos, já viu aqueles amigos que só apontam o erro? Não, Jó, você está passando por isso porque você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa muito ruim para Deus pesar a mão desse jeito na sua vida. Sabe aqueles amigos que, ao invés de ajudar, nos auxiliar, nos dá esperança, parece que ele só quer enfincar a estaquinha para dizer, morreu, enfim foi. Não, você não tem esse amigo, não. Esse amigo pessimista que vê tudo de ruim. E aquilo que está bom, ele vê o ruim. Chega aquelas pessoas diante de Jó e antes dessa história de tudo acontecer, Deus fala, viste meu filho Jó, homem reto, justo, que se desvia do mal. E tudo que eu vejo na história de Jó é eu orando, Deus, não me deixa passar por essa situação. Eu não sou melhor que Jó e nem pior que Jó, só não quero viver aquela história, para que eu entenda que Deus é verdadeiro na minha vida. Só que Jó diz, num dos textos que diz lá em Jó capítulo 13, verso 15, ele diz assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Muitos confiam naquilo que Deus pode fazer, ou naquilo que Deus deixa de fazer, mas Jó experimentou um Deus que não tinha a ver com aquilo que Deus deu para ele, ou aquilo que supostamente perdeu-se diante dos anos, das dificuldades. Tem a ver com confiar nele, independente de tudo, até da vida. Porque é muito lindo quando a gente olha para a história de Noé e fala que ele construiu a arca e a vida da família dele se salvou porque ele obedeceu e a promessa se cumpriu. Mas não tem a ver com a promessa dar certo, mas tem a ver com eu e você sermos obedientes à palavra. Porque Moisés andou no deserto, mas ele não entrou na terra prometida. Talvez as nossas experiências estejam baseadas naquilo que Deus vai fazer, e se Ele não fizer, a gente abandona o barco, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com eu e você confiarmos na palavra de Deus, independente de quem nós somos. Abraão levou o seu filho para ser sacrificado. Ele não sabia o que Deus ia fazer, se Deus ia trazer um cordeiro, se Deus iria matar o filho dele e depois ressuscitar. Ele não sabia o que iria acontecer, imaginando ali Abraão como pai. Ele não sabia aquilo que Deus iria fazer, mas ele confiava num Deus na qual, se ele obedecesse, Deus iria fazer algo tremendo. Independente de estar ali, estar o seu filho para ser sacrificado. Eu não sei aquilo que você tem colocado mais importante do que Deus, mas muitas vezes nós colocamos o cumprimento da profecia, o cumprimento da promessa, o cumprimento daquilo que Deus diz mais importante do que o próprio Deus. Por que eu digo isso? Porque eu sei que tem profecias que foram lançadas na vida do meu avô, que já faleceu da parte do meu pai, que eles irão se cumprir sim, mas não sei se é na vida do meu pai, se é na minha vida, se é na vida dos meus filhos, e não me importa saber, mas me importa obedecer a palavra que foi lançada. E é por isso que chocou tanto aos discípulos encontrar Jesus numa cruz. Porque se ele era o Messias, ele é o cumprimento da promessa, aquele que é a esperança, aquele que é o cumprimento da vitória, o cumprimento da libertação de Israel. E aí eles olham aquele homem que curava os cegos, que libertava os oprimidos, que fazia os paralíticos andar, que levantava os mortos da morte, trazendo Lázaro à vida. Aquele homem que havia poder, aquele homem que havia transformação, aquele homem que havia graça. E aí você imagina ele na Gólgota, morto, crucificado, e as esperanças de todo mundo indo embora.
Porque Jesus, abre aspas, morreu. É mais importante que eu e você estejamos com Deus do que a nossa própria vida. Jesus não considerou a sua vida mais importante do que cumprir aquilo que Deus havia dito que iria fazer na vida dele. E porque ele considerou isso mais importante, eu e você somos salvos pelo amor da obediência de Jesus naquela cruz. Talvez a gente não consiga entender os caminhos que Deus está nos dando, mas não cabe a nós entendermos, cabe a nós obedecermos, cabe a nós confiarmos, cabe a nós seguirmos os passos de Jesus. Jó diz ali, mesmo que eu venha perder a minha vida, nele eu continuarei esperando e depositando a minha vida, depositando o meu coração, depositando a minha alma, depositando as minhas esperanças, porque somente Ele pode fazer o impossível na minha vida, na minha história, e na vida da minha família, daqueles que estão ao meu redor. Somente Ele pode fazer no meu trabalho, somente Ele pode fazer nesse país, no Brasil, no mundo, aonde quer que for, e nós possamos ir. Precisamos obedecer a Deus, independente daquilo que está ao nosso redor. Porque obediência tem a ver com o caráter que Deus está escrevendo no seu coração. A gente não consegue confiar naquele que a gente não conhece. E é por isso que Jesus pega diante daquela cruz e diz: Deus, se for possível, afasta esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Porque mesmo ele sabendo o sofrimento do corpo, mesmo ele sabendo o sofrimento de ter que esperar o cumprimento daquilo que Deus iria fazer através das nossas vidas, porque ele estava olhando para mim e para você naquela morte, ele não estava vendo o resultado, mas ele confiava que o resultado em Deus iria acontecer em você. Ele falou, mesmo que Deus, olhando ao Pai, dizendo assim: Deus, se for possível, muda, faz um milagre, faz acontecer alguma coisa para que eu não precise morrer, eu imaginando ali Jesus. Mas, que seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus podia dizer aquelas palavras porque ele verdadeiramente conhecia aquele que ele dizia confiar. E talvez esperar na minha vida e na sua vida tenha sido muito difícil, porque talvez eu e você não conhecemos aquele que dizemos confiar. Porque eu sei que é difícil, tem promessas que não se cumpriram na vida da nossa família, na minha específica não se cumpriram, mas não depende de mim, depende de Deus fazer a promessa acontecer, mas eu não posso deixar o meu coração vacilar diante das situações, diante daquilo que está acontecendo ao meu redor. Porque não são as situações que ditam o meu coração, mas é o conhecimento que eu tenho de Deus, a confiança que eu tenho nele, em saber que Ele irá fazer alguma coisa. E aí eu fico imaginando os discípulos olhando para aquele Cristo crucificado, morreu, todo mundo lá parado, e agora o que a gente vai fazer? E agora o que a gente vai fazer? E agora o que a gente vai fazer? Porque a esperança morreu, a nossa vida morreu, vamos, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí eu imagino Jesus entrando no meio daqueles homens. Gente do céu. Eu não sei qual seria a sua resposta. Mas se eu vi um cara que morreu entrar para dentro da porta, depois que ele morreu do jeito que ele morreu, a hora que ele entrava dentro da porta, eu já não estava mais dentro da casa. Janela, porta, não sei o que for, telhado, gente, eu vou desaparecer, sumir. Ainda mais que os discípulos estavam com medo dos romanos, porque os romanos estavam procurando por eles para achar os discípulos, e aí os judeus também estavam procurando para achar os discípulos, estava todo mundo procurando os discípulos, e aparece um ser no meio da casa. Perna para que te quero.
talvez eu e o Hanan humano. E responde às situações de maneira, né, muito diferente dos membros da igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas eu imagino Jesus entrando naquele lugar, olhando e como um judeu dizendo, Shalom, Shalom. Que a paz esteja convosco. E aí ninguém foge quando a paz está presente. Ninguém se desespera. Ninguém foge daqueles que estão perseguindo, porque eles confiam naquele que está dizendo que a paz esteja convosco. O ouvido daqueles homens, eles sabiam reconhecer a voz de Jesus. Não era a voz de qualquer estranho. Não era a voz de um doido gritando lá fora. Não era a voz de uma pessoa que eles não conheciam. Mas era daqueles homens que eles tanto amavam. E Jesus dizendo ali, Shalom. E eles, essa voz, eu sei quem está dizendo. Nós precisamos começar a confiar no nosso Deus, independente das situações que estão acontecendo ao nosso redor. Porque Ele é a nossa verdade. Hoje Deus quer levantar você como um homem e uma mulher pacientes, como um homem e uma mulher obedientes, porque nós precisamos conhecer a Ele. Independente daquilo que está acontecendo no Brasil, independente daquilo que está acontecendo na economia, independente daquilo que está acontecendo lá fora, Deus é quem dita as nossas vidas. Não é a situação que está ao nosso redor, porque eu já vi gasolina multiplicar no tanque. Estava lá na reserva, e meu pai olhou, Hanan, ora para Deus multiplicar. A gente não parou no posto, mas o pauzinho, quando a gente chegou em casa, tinha subido. E não era problema na bomba. Porque tem uns carros que tem um problema na bomba aí. Irmão, corrige isso aí, porque vai dar ruim. Mas se você confiar em Deus e Deus fizer o milagre. Eu me lembro, eu era pequeno, estava no banco de trás, eu olhei, pai, o que é aquela luzinha? A gasolina está acabando. E vai dar para chegar em casa? Ora, Hanan, que a gente chega. E meu pai confiou na minha fé, porque ele não parou no posto, não. Não sei se ele estava orando, mas eu estava orando. Deus, multiplica aquela gasolina, Deus, multiplica aquela gasolina, porque eu não quero empurrar o carro. Eu já empurrei carro quando era criança, gente. E não era por falta de gasolina, outras situações. Orei. Eu lembro que a hora que eu parei, o meu pai estacionou o carro, eu olhei o pauzinho, estava para cima da onde nem estava mais mostrando o que tinha que abastecer. Precisamos conhecer aquele que dizemos confiar, porque então poderemos andar sobre os milagres que Deus quer fazer na sua vida. Talvez Deus não queira multiplicar a sua gasolina, mas talvez Deus queira mudar a sua história, mudar a sua família, mudar a sua existência, mudar a sua mente, mudar o seu coração, mudar a vida da sua família, mudar a sua história. Mas para que isso aconteça, é necessário que você se levante como uma pessoa que obedece e conhece a voz do nosso Senhor. Se coloque de pé nesta noite. Precisamos aprender com Jó a sermos pacientes e obedientes, independente da situação que temos enfrentado. A paciência nos leva a uma recompensa, que é conhecer mais profundamente a Deus e ser conhecido por Ele. Muitos consideram aquilo que nós temos importante, mas eu acho que mais importante é Deus falar assim, eu sei quem é o Yohanan. Eu conheço meu filho Yohanan. É você poder, ali no começo de Jó, Deus dizer assim, você viu meu filho Jó? Ali está o meu filho. Ele é justo, reto e que se desvia do mal. Deus apresentando Jó. Como Deus tem apresentado a sua vida quando Ele está contando a sua história.
E eu já orei muitas vezes dizendo, Deus, não deixa eu viver aquilo que Jó experimentou. Mas depois de muito tempo eu peguei, olhei a situação e falei assim, mas Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque eu quero ser conhecido pelo Senhor como Jó era. Um homem justo, reto, que se desvia do mal. Como Deus conhece você? Curva a sua cabeça. Nesta noite Deus tem um chamado para você ser uma pessoa paciente, sim, mas mais do que isso. Ser um homem obediente, sim, mas mais do que isso. Como Deus tem chamado você. Como Deus tem falado que você é. Quando Deus está olhando para o seu filho, para mim e para você aqui nessa terra, e Ele olha as nossas decisões e as nossas escolhas, quem Deus tem dito que eu e você somos? Eis aqui meu filho amado, olha aqui esse meu filho, olha o que ele tem feito, ele tem sido justo, ele tem sido reto, independente das situações que têm sido ao redor, ele é um homem que busca a minha vontade, é um homem que está na minha presença, independente da luta financeira, independente do gigante, independente da dificuldade, olha o meu filho, ele está sempre na minha presença, buscando saber aquilo que está no meu coração. Como Deus tem chamado os seus filhos aqui presentes. Nesta noite Deus tem chamado você, porque Deus tem saudade de ter você na sua presença. De ter você ali no seu secreto, onde estamos ali falando das nossas verdades, falando do nosso coração, falando dos nossos desejos, revelando aquilo que nós somos, dizendo, Deus, as situações têm tirado a minha paciência, Deus, as situações têm feito eu perder a cabeça, Deus, esse mundo tem feito eu sair da sua presença, mas eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser conhecido pelo Senhor como um homem, uma mulher que está na sua presença, independente daquilo que está ao redor, um homem, uma mulher que tem feito a sua vontade, o seu caminho, a sua verdade, dizendo as palavras que o Senhor quer que eu diga, para que a minha família, para aqueles que estão ao meu redor, para que o mundo saiba que verdadeiramente Deus está guiando a minha história. Olha o Senhor.